Olá, eu sou Adriana Guiar, estou lendo o livro Viva na Quarta Dimensão, de David Yang Shu. Capítulo 3, Mentalidade. 3. Compreenda a constituição negativa do pensamento e domine-a. Por causa da queda, o pensamento do homem está repleto de elementos negativos. Se não quebrarmos a ira, a desesperança e a frustração, elas continuarão crescendo incontrolavelmente. O pensamento do ser humano é composto por elementos negativos, por causa da sua própria natureza decaída. Por isso, um pensamento negativo atrai outro pensamento negativo em uma reação em cadeia. A constituição do pensamento humano contém elementos negativos e destrutivos, os quais são o ódio, a ira, o terror, a ansiedade, a tristeza, a frustração, o pecado e as marés do mundanismo. Para ter uma vida vitoriosa, devemos, em primeiro lugar, mudar a constituição da nossa mentalidade. Ela depende da influência externa. A constituição de uma mentalidade é de caráter obediente quanto à sua relação com fatores externos de influência. Devemos fazer que a nossa mentalidade seja influenciada por circunstâncias positivas, criativas e produtivas. Também devemos quebrar todos os elementos que destroem nosso pensamento da quarta dimensão, tais como a ira, o medo, as circunstâncias negativas. Quebre a ira. A ira do coração produz um programa negativo. Uma ira produz outra ira e assim sucessivamente. Provérbios 15:18 diz: o homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão. A ira não leva em conta a justiça de Deus. A ira produz uma emoção destrutiva e extremista, o que nos impede de tomar decisões acertadas. A derrota de Hitler na Segunda Guerra Mundial se deve à ira. O ditador alemão se sobressaía por sua destacada inteligência, capacidade de observação, julgamento e liderança incomum, mas por causa do seu caráter irascível, seus subordinados não se animavam a lhe dar a informações que o irritassem. Quando estava em plena batalha contra os ingleses e os franceses, tirou a armada principal da zona de combate e a colocou na antiga União Soviética, o que se revelou uma decisão infeliz e que lhe custou a derrota. Quando o exército aliado iniciou a invasão na Normandia, seu ajudante de campo, sabendo que simplesmente alterando a direção das forças armadas que se dirigiam para a União Soviética poderia evitar a catástrofe, teve medo de despertar Hitler, que dormia sua siesta. Enquanto isso, o exército aliado desembarcou na Normandia e conquistou o território rival, o que lhe causou a derrota na Alemanha. Resumidamente, a ira de Hitler levou o Império Alemão à destruição. Vença o medo. Devemos vencer o temor que gera a ansiedade, o medo, a tristeza e a frustração do coração, visto que essas emoções reduzem a esperança e a vitalidade e nos fazem cair num poço de depressão. Em 1 João 4,18, lemos: no amor não há medo, ao contrário, o verdadeiro amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. O medo supõe castigo. Isso quer dizer que, se tememos o câncer, teremos câncer como castigo. Se tememos a pobreza, seremos castigados com a pobreza.
Se tememos a guerra, receberemos guerra como punição. O medo da tristeza tira a esperança do coração. A tristeza é como uma chuva que molha e inunda o coração. De modo que, se uma pessoa guarda tristeza em seu coração, sua vida se tornará negativa e a pessoa ficará exposta à desesperança. A tristeza é inevitável nesta vida. Muita gente sorri externamente, mas uma chuva de tristeza inunda o seu interior. A tristeza é um elemento que faz a constituição da nossa mentalidade ser negativa. O medo da frustração também tira o desejo de viver. O único caminho para superar a ansiedade e a frustração em meio à aflição é ter esperança em Deus. Supere as circunstâncias negativas. Todos nós nascemos em um mundo negativo. Vivemos em um mundo onde a maldição sobeja e alcança nosso ser, uma vez que pecamos contra Deus e fomos destituídos do Jardim do Éden. Crescemos em um ambiente em que se proclama que é impossível, que não podemos e que viver significa sofrer. Os telejornais anunciam notícias negativas, dentre as quais a corrupção política, a evasão fiscal, os escândalos financeiros por parte das empresas, etc. As telenovelas tratam sobre o romance imoral e a devastação da família. Estamos tão contaminados que chegamos a nos sentir entediados se vemos programas que edificam. Dessa forma, nascemos em um ambiente negativo, vivemos em um ambiente negativo e o diabo não para de nos influenciar com pensamentos negativos. O problema é que uma mentalidade negativa não serve como fundamento para uma vida bem-sucedida. A mentalidade é um vaso que Deus usa. Não podemos esperar que Deus trabalhe se pensamos negativamente. Cada vez que prego, procuro transformar a quarta dimensão de cada membro, principalmente por meio de uma renovação da mente. Necessitamos curar a mentalidade da quarta dimensão das pessoas para que deem frutos positivos. Uma mentalidade que necessita de cura não pode ter a vida de maneira positiva e criativa. O barco da vida está destinado ao naufrágio, a menos que a pessoa deixe de se ater à sua própria impotência e à desesperança das circunstâncias. Não existe uma pessoa no mundo que não seja capaz. O problema está em a pessoa supervalorizar a sua limitação com pensamentos negativos e cair dessa forma num abismo de depressão. Mas aquele que supera as circunstâncias e pensa criativa, ativa e positiva e produtivamente, comerá o fruto do seu pensamento. Existe uma marcante diferença entre a situação visível e a realidade. As muralhas da cidade são enormes. Seus habitantes parecem gigantes e parecemos gafanhotos comparados a eles. Além disso, a terra parece ser um deserto. A situação visível, porém, pode ser muito distinta da realidade. Por exemplo, à primeira vista, a terra parece ser plana, mesmo quando observada de um alto monte. Por essa razão, os homens da antiguidade diziam que não era aconselhável distanciar-se demais do seu território e que, quando viajavam de barco, não deviam se afastar muito da costa. Isso porque preconcebiam que na beirada do plano havia um abismo. Todavia, a realidade é totalmente distinta. Atualmente, todos sabemos que a Terra é redonda. Sendo assim, a situação visível nem sempre coincide com a realidade. A Terra parece permanecer estática.
Isso se deve ao fato de ela não oscilar nem vibrar bruscamente a ponto de percebermos. No entanto, a Terra está em movimento de rotação sobre o seu próprio eixo e dá voltas ao redor do Sol a uma velocidade incrível, apesar de não observarmos nem sentirmos que isso está acontecendo. Podemos experimentar um milagre quando abandonamos preconceitos e sentimentos e vivemos em uma mentalidade que supera as circunstâncias e os sentidos. A mentalidade é um elemento da quarta dimensão que precede as circunstâncias e os sentidos. Podemos superar as circunstâncias e ser transformados pela cruz de Jesus Cristo todos os dias. A cruz é o poder que ressuscita os mortos, a força que chama as coisas que não são como se fossem, e o poder que transforma a desesperança em esperança. A mentalidade da quarta dimensão, que supera as circunstâncias e que se obtém por meio da cruz do Calvário, é a força motriz que transforma o pensamento em realidade.